Uma das grandes angústias que meus alunos, ex-alunos, alunos de graduação e pós-graduação e engenheiros, parceiros, amigos, é o tema a respeito de desemprego e falta de oportunidades de trabalho. Eu sou o professor Rodrigo da Mata, engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia de estruturas, e quero compartilhar com você grandes oportunidades e grandes experiências que já tive, e de modo que eu possa potencializar na sua vida profissional e acadêmica grandes oportunidades profissionais a serem desenvolvidos e a serem abertas portas para você, profissional de engenharia, arquitetura. Muito bem, pessoal. Sempre faço uma reflexão quanto a essa procura de trabalho. Trabalho e emprego. Relações que, na verdade, a gente vê uma certa diferença entre trabalho e emprego. O trabalho é sempre demandas profissionais que podem gerar rentabilidade, pode gerar aí capacidade de captar recurso e assim desenvolver o seu portfólio profissional. Emprego normalmente é aquele que eu tenho certeza que eu vou receber meu salário, eu tenho certeza que vou chegar no final do mês e deter aquele honorário específico, né? Então existe essa diferença muito importante que nós devemos sempre, como profissionais, fazer essa reflexão. Mas o que mais me chama a atenção é a quantidade de ex-alunos, alunos na graduação ainda pedindo oportunidade de estágio, alunos na pós-graduação pedindo oportunidade de estágio e emprego, e posteriormente no período ali, depois de recém-formada, aquela busca por oportunidade de emprego, e começa sempre a lembrar das pessoas que têm mais proximidades, por exemplo, o professor. E sempre me gerou uma certa angústia: como que eu vou demandar essa necessidade de emprego para essa turma, né, que está formando agora engenharia, que essa turma que já está na pós-graduação, né, e como que esse cara vai desenvolver? E eu começo a pensar e fazer uma auto-reflexão acadêmica em relação ao meu comportamento, como eu era na minha graduação, na minha universidade. E começo a observar que as redes de relacionamento, as oportunidades de network, as pessoas começam a nos conhecer nesse momento que a gente está na graduação. E aí começa aquela relação: olha, aquele cara é mais estudioso, aquele cara ele é mais mulherengo, aquele cara é mais beberrão, aquele cara é... Então assim, aparecem esses estereótipos que basicamente isso é levado para a vida inteira. Então esses estereótipos que acabam acontecendo é uma situação que demonstra o quanto eu me expus, né, como pessoa naquela atividade acadêmica, né, da formação. Então, eu observo que muitas das vezes esse comportamento ele reflete no futuro. Então, algumas situações eu tenho observado ao longo dos anos que potencializa as oportunidades e até mesmo potencializa a não oportunidade. O desemprego, basicamente, a falta de oportunidade de trabalho, eu entendo que a ausência, né, de capacitação está na formação. Então, uma boa formação superior, até se eu fizesse assim um retrospecto e olhasse um passado não tão distante, eu observaria que na formação, alguns 10, 15 anos atrás, a formação mínima era segundo grau. E meus pais: você tem que fazer pelo menos segundo grau. Se a gente andar um pouco mais para trás, você tem que fazer primeiro grau, né, que hoje é o fundamental. Um pouco mais para trás, você tem que fazer pelo menos a quarta série, saber ler, né, ler e escrever. E hoje a gente está num mundo moderno que saber ler, saber fazer conta, saber escrever, né, está lá num patamar superior. A necessidade agora é formação superior. E aí a gente observa que nessa formação superior, a gente nota que o profissional ele
faz o curso superior, tem essa oportunidade de realizar a sua graduação, mas existem alguns embates que começam a serem discutidos, né? Então, você tem a oportunidade de ter as melhores oportunidades de trabalho. Isso só depende única e exclusivamente de você. Eu vou contar algumas experiências, né? Ao fazer algumas avaliações de currículos, ou mesmo fazer seleções para bancos de dados, para contratação, a gente observa que as oportunidades muitas das vezes sobram vagas em diversas áreas, tá? De forma generalista. E que, por que sobra vaga e sobra emprego, então? É porque está faltando a pessoa específica para aquela área. E às vezes a gente acha essa pessoa. E uma coisa que me marca muito. Quais são as fragilidades que me marcam muito? Primeira delas, aparência e porte profissional. A gente observa que o comportamento antes, durante e após esse momento de transição, basicamente, no primeiro momento, próximo ao empreendedor, a quem vai contratar. Esse comportamento, essa forma de fala, essa forma de porte, de vestimenta, engraçado, cada profissão vai deter uma formalidade, nós temos que observar isso. Eu preciso ter essa percepção, porque essa formalidade é que vai fazer eu estar mais próximo do porte profissional. E não só nesse período entre entrevista e a oportunidade do emprego, e sim também do momento que eu estou trabalhando, né? E começa aquele comportamento, não estou satisfeito, não estou... E aí se expressa isso, né? Até falo, nós devemos sempre, ao sair de um trabalho, deixar as portas abertas por conta dessa situação de deixar uma boa história. Se está desconfortável, o salário está pouco, então que você peça a demissão, ou que você não faça esse trabalho, ou não seja contratado, ou mesmo você refaça o seu contrato de prestação de serviço, né? Que é a nossa oportunidade no momento. Outra grande fragilidade, comunicação e expressão. Que tipo de comunicação? A comunicação verbal, a comunicação escrita e a corporal. A corporal tem muito a ver com o seu porte profissional, a forma que você se manifesta. Agora, a condição é relacionada à escrita. A gente observa uma fragilidade muito grande do pessoal que tem dificuldade para escrever. Isso é treinamento, pessoal. Isso se vem muito de escrever. Escreva bons textos. Seja um redator profissional. Isso é muito importante para a nossa vida profissional. Outra fragilidade, a fala. O que nós observamos? A fala do profissional, há uma dificuldade, principalmente em terminologias técnicas. Aprendam isso. Se eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu preciso falar como engenheiro e como arquiteto. Eu preciso de terminologias, eu preciso de falas técnicas, eu tenho que saber de norma. E por fim, leitura. Leitura se dá com busca de conhecimento. Leitura de novas normas, leituras aí de outras fontes bibliográficas que sejam verossímeis e de acordo com a minha estrutura, com a minha formação profissional. E isso potencializa o quê? As minhas habilidades. Tá? Muito bem. Competências profissionais, elas são denominadas, muitas das vezes, pelos nossos conselhos. Nós temos lá quem é engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, arquiteto. Nos nossos conselhos específicos, vão definir quais são as minhas competências profissionais. E aquelas competências, muitas das vezes, elas não são compatíveis com as minhas habilidades. Eu preciso gerar esse casal, habilidade e competência. Muitas das vezes faltou habilidade. Onde? Na minha formação. E aí a extrema necessidade de buscar essa busca sem fim do conhecimento, essa busca de oportunidades, essa busca
da minha forma de agir, falar, pensar e tomar decisões como técnicos. Como que eu tenho essas possibilidades? Com habilidades. Competência é jurídico, é documental, é conselho, mas a habilidade, ela está na sua cabeça. Você já viu aquela frase antiga, o conhecimento ninguém te rouba. Muito bem, se você viu alguma fragilidade nesse caminho que eu falei, você pode e deve mudar o seu caminho. E comece, e o momento é agora. Você deve e pode mudar o seu caminho. Esse caminho que eu vou construindo na minha vida profissional, desde a graduação, desde a minha busca da primeira oportunidade, isso é muito importante, porque muitas das vezes eu tenho que escrever a minha história para deter as melhores oportunidades. Isso é muito marcante. Eu tenho alguns testemunhos, algumas relações em que eu já tive a oportunidade de trabalho das pessoas virem até a minha casa num feriado. Isso é marcante na minha vida. Isso mostra o quanto eu me esforcei, o quanto eu construí uma história e boas referências para que as pessoas pudessem me procurar para oportunidades de trabalho, para empregos, tá? E mais do que tudo, para que eu pudesse sonhar em melhores rentabilidades financeiras. Isso é muito importante. Então você pode e deve mudar o seu caminho. Comece agora. Se você não tem curso superior, procure um curso superior. Quando a gente referencia a nossa formação profissional, ele passa a ser a nossa marca e passa a ser o nosso título. Eu sou o Rodrigo da minha família, mas profissionalmente eu sou o engenheiro Rodrigo. Academicamente eu sou o professor Rodrigo. E aí, se eu for um pouco mais longe, eu sou o professor, mestre e doutor em engenharia Rodrigo Carvalho da Mata. Olha a história, olha a sequência da história. Isso é muito importante para a sua oportunidade, isso é muito importante para a sua história a ser construída profissionalmente. Espere em profissionais que você admira. A gente tem muitos profissionais no mundo e próximo da gente, esse que é mais importante, que nós devemos nos espelhar nele. Porque daí você vai ter essa referência. Às vezes até quando eu pego um espelho, uma pessoa, nós estamos lidando com pessoas. E muitas das vezes lidar com pessoas, as pessoas são falhas. E aí eu espelho aquilo que é positivo para a minha vida. Muito importante isso. Admirar pessoas, admirar comportamento e pegar aquilo como referência para a sua vida. Observe as suas vestimentas, observe a sua fala, a sua educação, o seu comportamento familiar. Isso é muito importante. Como é que ele trata a sua família, como é que ele trata o próximo, como é a sua bondade, o seu amor, a sua caridade. Isso é muito importante para construir essa formação de um profissional que atenda não somente com suas habilidades, com as suas competências. Muitas das vezes nós devemos, além da habilidade e competência, eu preciso ter comportamento voltado para o amor, para palavras positivas, para o pensamento no próximo. Isso é muito importante para o desenvolvimento humano das pessoas. A partir disso, a gente consegue criar um caminho, criar aí uma oportunidade, um caminho florido. Lembre-se que no meio das flores existem espinhos. Muito bem. O comportamento da fala, o comportamento da escrita, da comunicação e expressão é extremamente importante também. Estude sempre, existem muitos cursos disponíveis na internet. Não deixe de estudar, não deixe de ter uma capacitação nas suas habilidades. Foque nas suas habilidades, foque nas suas competências e observe que competência eu preciso de habilidade para solucionar esses problemas. E aí não só o trabalho, não só o emprego, mas as oportunidades. Você
tem que buscar sempre o caminho que se deve andar. Essa frase, muitas das vezes, é voltada lá para a formação da criança, né? Um provérbio bíblico, na qual ensine a criança no caminho que se deve andar. Eu quero dizer para você, você precisa do ensinamento, do conhecimento, e esse caminho que você deve andar, baseado no conhecimento, vai ser muito importante para as suas oportunidades profissionais, muito importante para as suas primeiras e grandes oportunidades. Você é capaz de ter as melhores oportunidades. Muito obrigado pela atenção dada, espero que eu possa sempre contribuir com você no caminho que você deve andar. Saúde, paz e luz divina. Deus abençoe a todos.